Bom, gente, olhem só, já deu tempo aqui de aguardo. Queria mais uma vez dar bom dia para vocês, tá? Eu já coloquei a nossa aula para gravar e eu só queria lembrá-los de uma coisa importante. Hoje nós estamos tendo aula excepcionalmente por causa daquela minha ausência no dia 4, mas a sexta-feira dessa semana nós vamos ter aula normal, tá? Então depois de amanhã, o nosso horário é normal. É só na outra semana que nós não temos aula durante a sexta-feira, tá? Na nossa última aula, a gente abordou, nas nossas primeiras aulas, né, nós abordamos um pouco sobre o aleitamento materno, falamos sobre a questão dos aspectos epidemiológicos que envolviam a saúde, né, da criança e do adolescente. E a partir de hoje, nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre a consulta à criança, sobre a abordagem do profissional de enfermagem propriamente dito à criança. Então, é quando a gente vai começar a observar, quando a criança chega na unidade, por exemplo, com diarreia, o que será que a gente deve fazer? Qual orientação? O que procurar entender? Né? E como eu sempre costumo bater muito aqui na tecla com vocês, a saúde ela é muito mais complexa do que simplesmente um olhar biológico sobre aquela criança ou aquele jovem. Ela tem uma característica social e uma característica mental muito forte, na verdade. E isso precisa de uma atenção muito grande. Principalmente em uma sociedade que na mídia a gente consegue perceber que ainda está marcado por esses casos de violência sexual, né, de abuso, essa dinâmica que envolve fazer ou não fazer o aborto de uma menina de 10 anos. Então acaba que a gente cai dentro de uma dinâmica de pensamento que muitas vezes a universidade, a faculdade ou qualquer outro curso não nos prepara para isso. Isso é uma reflexão própria, né? Isso é um pensamento que nós precisamos adotar dentro da nossa formação e da nossa conduta profissional, tá bom? Eu vou só espelhar aqui, só um minuto. Deixa eu só ver se é esse aqui. Tá, é esse aqui. Só um minuto. Então, olhem só, quando a gente começa a falar do crescimento e desenvolvimento infantil, nós estamos começando a falar sobre a nossa investigação de enfermagem, né? Sobre como nós podemos nos preparar, né, e treinar a nossa dinâmica de enfermagem para realizar um atendimento holístico, né, um atendimento exemplar à criança e o adolescente. Primeira coisa importante é entender o seguinte: o que é o crescimento? O crescimento são alterações biológicas que implicam em aumento corporal da criança, considerando especialmente a evolução do peso, estatura e perímetros. O C e D, que é o crescimento e desenvolvimento, são decorrências da associação de vários fatores, dependendo do organismo da criança e do ambiente onde ele vive. Então, é assim, vamos deixar um pouco o desenvolvimento de lado e entender que o crescimento, ele nada mais é do que o acontecer biológico das estruturas que nós temos. Então, por exemplo, o pulmão, ele vai amadurecer, os ossos vão se tornar maiores, a estatura vai se tornar maior. Nós temos vários fatores relacionados ao crescimento, como um fator nutricional, né, como um fator hormonal, ou seja, são várias características diretamente relacionadas a essa criança. O que é importante a gente pensar e refletir
Dentro do crescimento. Gente, é importante a gente entender que quando você encontra uma criança, um adolescente que não possui uma estatura, né, associada à idade, né, que a gente espera, uma pessoa que, por exemplo, é uma criança que ela parece ser muito que a gente chama de esmirradinha, né, magra e tudo mais, a gente precisa entender que nem sempre isso é resultado de uma doença, de uma patologia. Porque tem gente que olha e fala, olha aquele indivíduo, aquele adolescente, ele é muito magro. Será que ele tem algum problema? Não. Por quê? Porque durante o crescimento da criança e do adolescente, olha que coisa curiosa. A criança e o adolescente, ela vem crescendo dentro de um padrão, né? E esse padrão ele vai se mantendo ao longo dos anos. E muitas vezes o, a criança, quando vai passar para a fase da adolescente, ela costuma estagnar por algum momento, até o momento que esse crescimento ele é rápido demais, né? Ou seja, o corpo, quando passa por esse crescimento repentino, ele cria algumas características diferenciadas, né? Por exemplo, muito alto e muito magro, né? As estruturas periféricas como o rosto, os próprios braços, ficam um pouco diferentes. E claro que com a passagem do tempo, com a passagem, com o amadurecimento do corpo, a gente vai moldando. Provavelmente vocês, quando eram adolescentes, tinham um corpo diferente do que vocês têm hoje em dia. E isso faz parte do crescimento e desenvolvimento normal de qualquer organismo, tá? Então não vamos, por favor, nos assustar quando a gente encontra uma criança ou adolescente com um corpo um pouco diferente do que a gente está habituado a ver. Tá bom. Olhem só. Vamos falar agora dos fatores extrínsecos, né, fora do organismo da criança, que vai ajudar a crescimento adequado, né, o desenvolvimento adequado. O que determina o crescimento e desenvolvimento da criança é a qualidade do meio de vida, da qual depende a boa saúde e a harmonia do desenvolvimento psíquico. Perfeito. Então, olha que coisa interessante. Ele já começou a tocar aqui o texto no que a gente chama de desenvolvimento psíquico. E eu já disse para vocês que Freud, há muito tempo atrás, ele falava que as crianças, elas são adultos em miniatura. Perfeito. E ele também foi o teórico que postergou que dos 0 aos 3 anos de idade, a criança ela tem a formação da sua personalidade. E aí, olha que coisa interessante, é difícil a gente parar e pensar como tudo que você tem, o seu comportamento hoje em dia, pudesse ser um resultado do que você vivenciou dos 0 aos 3 anos de idade. Mas, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Isso acontece e é muito determinante. Eu vou dar um exemplo para vocês. A criança, quando ela está em desenvolvimento entre os 0 e 3 anos de idade, ela tem como reflexo de atenção o choro. Então, se ela está com dor, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela quer atenção, ela chora. Isso é o reflexo dela. E quando essa criança ela está lá no berço dela, no quarto dela, e ela chora, e ninguém aparece para poder assistenciá-la, ela chora mais forte. E quando ela vê que ninguém mais vem assistenciá-la, depois de muito choro contínuo, ela para de chorar. E ela começa a perceber que aquela forma que ela tinha tão forte de chamar a atenção, que era o choro, não é eficiente. E ela começa a se habituar com a desatenção dos pais irresponsáveis. Mesmo criancinha, ela percebe que ela não está recebendo a atenção adequada. Curiosamente, essa característica
toda envolvida, faz com que a criança tenha uma grande tendência de desenvolver o que nós chamamos de personalidade astênica ou personalidade laboriente. O que é isso? São aquelas pessoas que depois de adultas ou até adolescentes pensam assim: olha, nada dá certo na minha vida. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. Ah, não, olha, eu não consigo nada, eu sou um miserável. Então, esse tipo de personalidade não é uma regra geral, mas muitas vezes, gente, está relacionado com uma característica lá da formação da personalidade. Então, nós conseguimos perceber que esses 3 primeiros anos, eles são determinantes para perspectivas de todas as formas, né? Crescimento, desenvolvimento, caráter, né? O próprio desejo sexual, entre outros, né? E a gente, quando vê essa imagem, quando a gente vê... Peraí, gente, deixa eu só desligar aqui o som de vocês. Pronto. E aí, quando a gente vê uma foto como essa, dessas 3 meninas brincando, nós percebemos quanto os pequenos momentos, eles podem sim gerar os comportamentos que nós temos hoje e desenvolvimento. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns pais, eles acreditam que quanto mais você oferecer para o seu filho e mais deixar o seu filho perto de si, mais eles vão estar ganhando com isso. Então, eu já vi casos de pais que não gostam e não querem que seus filhos entrem em contato com outras crianças, né? Porque aquele fulano eu não gosto, porque ele é muito mal educado. Uma vez eu vi uma mãe numa unidade de saúde falando que não queria que a filha brincasse com a filha da vizinha, porque a filha da vizinha gostava de brincadeira de homem, gostava de jogar bola, de boneco. Então vocês percebem como a família, com um pensamento tão retrógrado, ela acaba limitando a criança de ter uma convivência saudável e evolutiva com outras crianças. Gente, quando vocês... Queria que vocês fossem sinceros comigo aqui, Ícaro, Maria, Tamires, em quem for, que é o seguinte: vocês já conheceram alguém ou já tiveram algum amigo que usava droga? Sim ou não? Sim. Pois é, né? E aí, olha só que coisa interessante, né? Todo mundo acho que já teve contato com alguém do tipo e tudo mais. Quando nós estamos inseridos em um grupo social variado, né? Nós acabamos olhando para cada indivíduo daquele grupo e criando as nossas concepções e ponderando o que o teu pai e a tua mãe te falava do certo e errado e observando na realidade como funciona. Então você consegue criar, por exemplo, o critério da dúvida, o critério da maliciosidade. Por exemplo, no caso de um garoto, às vezes com a menina, fala assim: ei, bora lá na minha casa assistir Netflix. Será que é só isso que ele quer fazer? Né? Será que essa conduta não é uma conduta perigosa? E, gente, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, cada vez mais é necessário que essa concepção ela seja precoce, né? Então tem mãe que às vezes tem uma menina, uma filha que nem essas da foto, de 5 anos de idade, e não quer falar sobre violência sexual, porque prefere acreditar que nada vai acontecer com a filha. Fala, nossa, como é que eu vou falar isso? E, gente, vou contar um segredo para vocês. Na maioria das vezes, não é preciso um grande rodeio para chegar a um assunto como esse. E o que é necessário é ser, sim, direto, né? Falar a realidade e falar muitas vezes o que é preciso. Porque a criança,
ela não vai perder a ingenuidade dela, ela não vai perder o carisma dela por ela ter recebido um conhecimento de proteção. Ela vai sim perder a ingenuidade quando ela for abusada sexualmente. Ela vai ficar traumatizada quando ela for abusada sexualmente, né? Então, o nosso papel, que claro, a criança ela não vai de 5 anos de idade chegar sozinha na unidade de saúde para a consulta de enfermagem. Ela vai chegar acompanhada do pai, da mãe, do responsável. E cada vez mais que essa criança ela vai ficando mais velha, você vai precisar sim abordar todos esses critérios que nós chamamos de fatores extrínsecos, tá? Outra coisa importante que nós temos aqui embaixo. Fatores, perdão, nutricionais. A alimentação qualitativa e quantitativa da criança deve satisfazer as necessidades específicas ligadas ao crescimento nos períodos de crescimento rápido. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é alimentação qualitativa e alimentação quantitativa, tá? A alimentação quantitativa, quando, como a gente já está ouvindo falar, ela está sendo referenciada à quantidade, tá? Por exemplo, hoje, se você sair de casa e o seu café da manhã for um copo de água, você não lancha, o seu almoço é 2 colheres de sopa de arroz e 3 pedaços pequenos de bife. Esse alimento não está na quantidade certa para você, né? Então você tem que entender o seguinte: eu preciso fazer o quê? Eu preciso jogar para o corpo a quantidade calórica suficiente para eu me manter. Legal. E professor, para a gente, nós que somos adultos, por exemplo, qual é a quantidade calórica que a gente precisa? Ó, a gente precisa entre 2.000 a 2.500 calorias, quilocalorias por dia. Pô, professor, beleza. Tá. E aí essas 2.500 calorias, elas estão divididas entre todas as refeições que nós fazemos em 24 horas. Café, almoço, janta, lanche, entre tudo. Tá bom. E o que é que acontece? Muitas pessoas costumam passar desse limite calórico porque estão ingerindo muitos alimentos ricos em gordura, estão comendo muita fritura, biscoito recheado, são várias coisas. Aí beleza. Aí sabe o que é que acontece? Nós adultos, nós achamos que nós somos muito espertos e acaba que a gente quer negociar com nós próprios a nossa alimentação. Por exemplo, olha, eu estou de dieta, beleza. Então, hoje de manhã, no café da manhã, eu comi um pão com ovo, tá? E tomei um café com leite, beleza, X calorias. No meu lanche, eu comi uma tapioca, olha, beleza. No meu almoço, comi uma salada com um peito de frango. Excelente. Aí o cara pensa assim, ó, eu ainda devo ter aproximadamente umas 1.000 calorias para gastar ao longo do dia. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais comer nada depois do almoço. Aí quando for à noite, eu vou comer uma pizza inteira, porque aí dá 1.000 calorias. E aí, ó, eu tô, beleza, comi 2.000 calorias e ainda comi uma pizza. Gente, aí entra o conceito da alimentação qualitativa, né? Não é porque você precisa consumir 2.000 calorias por dia, que hoje eu vou resolver comer 2.000 calorias só de pizza e não vou mais comer nada. Então, quando a gente fala de alimentação qualitativa, nós estamos falando da qualidade do alimento. Olha, aquela criança, ela come carne, ela come frango, ela come peixe.
Pô, ela tem uma variação muito boa. Ela come legume, ela come verdura. Excelente. A qualidade do alimento ofertado é muito bom. E aí, gente, quando a gente olha para essa imagem aqui de baixo desses dois garotos, eu pergunto para vocês, gente, vocês já viram crianças assim tão felizes, sentadas, comendo uma banda de melancia? Eu, sinceramente, não vejo isso. O que eu vejo é uma criança com um pacote de biscoito. O que eu vejo é uma criança com uma caixa de todinho, uma caixa de Nescau, né? Com um pacote de esquilos. E aí a gente para e pensa, pô, o que é que está acontecendo, gente? Né? O que é que acontece que está fazendo com que essa criança ela esteja perdendo esse perfil da alimentação qualitativa e esteja presa tão jovem, mesmo porque hoje o Brasil registra casos extremamente importantes de obesidade infantil. Tá bom, e a gente para e pensa assim, o que é que pode interferir? Vou dar um exemplo para vocês. Primeira coisa é o querer. Criança, muitas vezes, quando está na rua, está na escola, e ela vê o colega com aquele pirulito que é azul, o que é que ela vai falar para a mãe? Mãe, pô, eu quero um pirulito azul. Tudo bem, a mãe vai lá e compra o pirulito azul. Claro, uma quantidade esporádica de doce, uma pizza, às vezes, isso não vai matar a criança. Mas e aí? Todo dia ela vai para a escola, ela vai querer um pirulito azul? Todo dia ela vê o colega comendo uma pizza, ela vai precisar comer pizza todo dia? E aí, é nesse momento em que os pais perdem as rédeas e não conseguem mais controlar diretamente a alimentação dessa criança. E quando vai no supermercado, por exemplo, os pais ainda têm muito hábito de levar os filhos ao supermercado. E aí o filho fala, pai, leva uma coca. Bora levar uma coca. Põe a coca. Pai, bora levar um bombom. Bora levar um bombom. Né? E aí eu acho interessante que a minha esposa, ela segue uma digital influencer aí, e ela tem uma filha de uns 3 anos, e um dia desse ela me mostrou no Instagram que a filha dessa digital influencer é viciada em M&M's e num tipo um chup-chup, que é um chopp colorido que eles vendem, né? E, gente, é absurdo. A criança come isso de manhã, de tarde, de noite, né? Todo dia ela está fazendo o consumo disso. Essa criança, em pouco tempo, mas ela é tão bonita, a professora é magrinha. Claro, porque o organismo ainda está começando a processar grande quantidade de açúcar. Mas daqui a pouco, quando a criança tem 10 anos, 12 anos, ela está acima do peso, né? Ela já está desenvolvendo até a obesidade, ela tem níveis de açúcar muito grande, né? Ela já tem uma deformidade no corpo muito acentuada. E aí é muito fácil para a mãe e para o pai olhar para o filho, para a filha e falar: olha, fulana, te cuida. Tu tá ficando mocinha, tá com corpo feio. Isso é cruel demais. Porque os pais permitiram e até incentivaram aquele comportamento e agora eles querem julgar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o pai e a mãe faz muito isso às vezes. Quando o filho está numa situação como essa, ele dificilmente fala, filho, vamos prestar atenção, vamos numa nutricionista, mesmo porque o pai e a mãe não podem definir a alimentação e não é simplesmente retirar comida. Tem que ir no profissional. Vamos lá, eu vou com você, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer uma atividade física. Não. Muitas vezes é julgador, né? O tio fica mexendo, a mãe e o pai ficam fazendo isso. E eu pergunto para você, gente, o que é isso? Essa ação da gente criticar excessivamente o comportamento ou aspecto físico de alguém. Como é que a gente conhece essa palavra hoje em dia? Isso é muito comum, é o que nós chamamos de bullying, né? E isso acontece muitas vezes, a gente precisa entender que eu não sei se vocês são pais ou quando eram crianças pensavam por isso,
Hoje se fala em bullying, as pessoas pensam numa única coisa, escola, né? Olha, o colega dele mexe com ele, mas gente, o bullying, ele não acontece dessa forma descarada na escola. Ela acontece também de forma mascarada dentro de casa. E às vezes os pais, sem perceber isso, falam, vem aquele filho isolado, não participativo na dinâmica de casa, e fala assim: olha, eu criei tão bem esse garoto, ele não fala com ninguém, é uma pessoa que não quer participar, porque o pai com a mãe muitas vezes tem um ego inflado, né? Eu fiz tudo, eu fiz muito, criei muito bem, e eu não sei por que meu filho está assim. A verdade é que você simplesmente não acorda da noite para o dia e fala, eu vou me isolar. Não. Você passa por situações que vão gerar esse comportamento e muitas vezes o filho ou a filha se distanciam, desenvolvem uma depressão e até cometem o suicídio por causa disso. Mas tudo bem, vamos deixar essa discussão um pouco mais para frente e vamos retomar ainda a nossa discussão do fator nutricional. E uma outra coisa que faz parte do nosso cotidiano hoje em dia é o seguinte: vocês vão chegar na unidade de saúde, a nossa disciplina, a saúde da criança e do adolescente, ainda é muito direcionada para atenção básica, atenção primária. Você chega lá, quando você sai um paciente da sua sala, você fala, dona fulana, e ela vai lá com a criança. Muitas vezes, a criança, gente, unidade de saúde é batata. Na entrada da unidade sempre tem um vendedor de bombom, de esquilho e alguém que vende café e um misto quente. E aí, quando você chega, a mulher já chega com a criança e a menina está segurando uma coisinha de pipoca, né? Ah, ela está segurando um pirulito. Eu dificilmente vejo uma criança na unidade com uma banana para lanchar ou coisas do tipo. Ou seja, num momento às vezes de estresse, criança chorando, a mãe fala, olha, toma isso aqui, come. E a criança fica tão, né, assim, nossa, que é isso? Que alimento é esse que eu nunca comi? Claro, o açúcar causa isso na gente, na criança muito mais, né? E ela vai literalmente, olha que coisa curiosa, literalmente ficando viciada no açúcar e nesses outros alimentos. Tá bom. Eu vou citar para vocês um exemplo famoso, ainda falando de fator nutricional. Existe o nutricionista aqui em Belém, eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar nele, chamado de Juscelio, né? Ele é um nutricionista esportista, né? Ajuda muita gente a ganhar massa muscular e tudo. É um profissional muito capacitado, né? Muito inteligente. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele também é um digital influencer, né? Ele dá muitas dicas, fala muito da criação das próprias filhas, né, no âmbito alimentar. E ele falou que ele não recomendava, logo no início da introdução alimentar, o uso, por exemplo, do açaí, né? E aí fica todo mundo, nossa, por quê? Ele falou que o açaí, ele é um alimento tão forte, né, com um sabor tão intenso, que ele pode viciar a criança, assim como o açúcar. Vocês já imaginaram isso? Uma criança, né, a gente até brinca e fala, esse é paraense. Uma criança que todo dia quer tomar açaí, mas, gente, isso não vai muito longe. Vocês já viram esses vídeos que tem por aí? Que o cara oferece a mamadeira, o moleque não quer. Tu oferece o açaí, ele só falta engolir a colher. Aí tira o açaí, ele chora, chora, chora. E isso é um exemplo desses alimentos que se tornam extremamente viciantes para as crianças e adolescentes. Pessoal, peço desculpa, não sei se eu estou falando muito rápido. Vocês estão conseguindo entender tudo direitinho? Sim ou não? Sim, professor. Tá, perfeito. Então, fiquem à vontade, tá? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem contar alguma experiência, podem ficar à vontade, porque sempre é bom a gente estar complementando um pouco tudo isso que a gente fala aqui, tá? Só para finalizar,
essa questão do fator nutricional, chega um momento da vida do jovem, quando ele vai para a fase de adolescência, que eu falei para vocês que ele tem um crescimento muito acentuado, né? E o adolescente nessa época, ele está queimando caloria numa velocidade estupenda, né? E lógico que quanto mais caloria a gente queima e mais rápido isso acontece, mais fome a gente sente, né? Então, provavelmente alguns de vocês quando estavam no início da adolescência, comiam muito, né? Comiam assim ferozmente. E aí o que é que acontece, professor? E aí? O que é que a gente fala para a mãe desse adolescente? O que é que a gente fala para os nossos filhos quando estiverem adolescentes? Gente, isto é uma fase natural da vida, tá? Claro, você não quer que, por exemplo, o adolescente tome uma garrafa de 2 litros de coca todo dia. Mas, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu, quando era adolescente, eu almoçava, repetia o prato umas 2 ou 3 vezes, né? Porque eu sentia muita fome, aquele negócio de vai para a escola, volta, não sei o quê. Eu comia umas 2 ou 3 vezes. Hoje em dia eu não faço isso. Um prato é suficiente para mim, não sei para vocês. Agora, você tem um adolescente que quer comer 5 coxinhas por dia, aí sim, se preocupe, fique atento e oriente esses pais em relação a isso, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. Opa, perdão. Bom, olhem só. Vamos falar agora sobre higiene de vida, tá? E sobre a higiene corporal. Perdão, passou aqui. O que é que acontece, gente? Aparentemente, nós estamos falando da mesma coisa, mas isso não é verdade. Vamos ler o nosso conceito aí. Olhem só. Higiene de vida é o equilíbrio que resulta das relações entre as atividades, as refeições, o repouso e o sono, né? Ou seja, a higiene da vida nada mais é do que o equilíbrio de tudo que forma o nosso cotidiano, né? A alimentação, o ato de dormir. E olha que coisa interessante, quando a gente fala em equilíbrio de necessidade, não tem como um enfermeiro ou uma enfermeira não pensar no que a gente chama de necessidades humanas básicas, que é um conceito que habitualmente a gente ouve muito durante a nossa formação. E olha que coisa interessante. Quando a gente pensa em necessidade humana básica, a gente pensa em nutrição, oxigenação, eliminação, gregária, que é a característica da gente conviver em grupos, espiritualidade, a sexualidade. E eu pergunto para vocês, uma criança como essa da foto, de poucos anos, será que ela tem todas essas necessidades humanas básicas? Será que ela tem mesmo necessidade espiritual? Será que ela tem necessidade sexual nesse período? Não confundam sexualidade com sexo. A necessidade humana relacionada à sexualidade, ela também tem a ver com a autoimagem, né? Como um indivíduo ele se vê e como ele acha que os outros veem ele. Então, quando vocês saem de casa e vocês vão para a aula, né, que por enquanto isso não está acontecendo, vocês tomam um banho, né? As meninas costumam passar um batom, os homens penteiam o cabelo, passam um perfume, vê se a roupa está combinando, né? E vão para os seus ambientes de estudo ou de trabalho. Isso é a valorização da autoimagem, né? Isso é se mostrar. E, gente, a criança tem muito disso. A criança, quando ela vai se arrumar, ela fala assim, mamãe, coloca para mim uma piranha no meu cabelo. Aí a piranha toda colorida, né? Tem criança que anda com 30 piranhas aqui assim. A minha irmã, quando era criança, andava cheia de piranha na cabeça. Para ela, aquilo é lindo, gente. Aquilo valoriza a autoimagem dela. Aí a mãe olha, o pai olha e fala,
Olha, tira isso da cabeça, tá horrível. Nossa, ela se produz muitas vezes, que ela espera daquelas pessoas que ela mais ama, que são os pais, um elogio, né? Olha, minha filha, você tá linda. Vamos ajeitar melhor esse cabelo? Aí a mãe dá uma desculpa, ajeita dali, ajeita de lá. Olha como ficou mais bonito agora. E aí, gente, a gente acaba percebendo que muitos pais, infelizmente, eles ainda não estão preparados, né? Ainda não têm a paciência e principalmente a destreza em lidar com seus filhos, né? Em valorizar tudo isso, né? E perceber que são nessas pequenas coisas que o filho se torna mais próximo, né? E que ele cria a sua higiene de vida. E eu pergunto para vocês, por exemplo, como é que anda a higiene de vida de vocês, né? A refeição de vocês tá boa? O sono e repouso, será que tá legal, né? E quando vocês compram uma roupa nova, que as mulheres principalmente cortam o cabelo, pintam o cabelo, e o teu parceiro ou a tua parceira não percebe nada, isso não chateia vocês às vezes? Né? Às vezes vocês estão lá fazendo um esforço para emagrecer, aí tu chega lá para tua esposa, para teu esposo, olha, eu tô mais magro, tu não acha? Aí a pessoa fala, não, eu acho até que tu engordou. Pô, aquilo é uma facada nas costas. E da mesma forma que isso nos atinge, a criança também, né? Olha, vamos continuar o texto aqui. As condições de vida familiar e social nem sempre deixam as crianças seguirem seu próprio ritmo. E olha só que coisa interessante, foi isso que eu falei para vocês agora, né? Qual é o ritmo da criança, professor? É o ritmo em que ela determina, né? Por exemplo, é assim, ó, professor, eu vou lhe dar um exemplo. Eu sempre disse para minha filha o seguinte, que ela chega da escola, ela vai almoçar, vai descansar, depois ela vai estudar e aí ela pode brincar. Ah, tá ótimo. Mas o que é que está acontecendo? Não, professor, sabe outra? O que é que ela faz? Ela chega, almoça, descansa, aí ela quer primeiro brincar para depois estudar. Gente, e daí? O que é que vai interferir se primeiro ela quer brincar e depois ela quer estudar, ou é que ela quer estudar ou quer ela brincar? Não, doutor, sabe o que é? Porque ela fica cansada para estudar. Bom, tudo bem, vamos procurar adaptar isso. Mas se não houver nenhuma interferência, deixa ela seguir o próprio ritmo. Nós temos o nosso ritmo. Por exemplo, eu, Adilson, eu funciono muito melhor à noite. Então, se eu puder malhar à noite, fazer atividades à noite, para mim é muito melhor. Eu sou muito mais produtivo à noite do que, por exemplo, de manhã muito cedo. Entendeu? Principalmente para as atividades físicas. Isso é interessante porque desde criança, o filho, a filha, né, desde muito jovem, essa criança ela começa a expor um pouco do seu comportamento, do seu padrão alimentar, do seu padrão de sono e repouso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que aí às vezes está assim, ó, a condição de vida e social não deixam as crianças seguirem o próprio ritmo. E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês têm sofrido esses dias com o calor infernal que está fazendo em Belém? Acredito que sim, né? Muitos estão até estressados. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Acho que não, né? E aí o que é que acontece? Às vezes você vai, né? A Biane falou demais aqui, todos nós estamos sofrendo muito com calor. E olha que coisa interessante. Quando a gente passa na frente de uma maternidade, igual a saúde da criança aqui, você vê às vezes as mães saindo, né, do hospital levando seus bebês no colo. Gente, sem brincadeira, a mãe às vezes carrega um negócio desse tamanho só de pano. Só é pano. Chega a gente não vê a criança nem muito de perto. A mãe vai tirando aquilo para mostrar, olha, tá aqui meu filho. E aí uma vez eu vi uma
como é o nome? Uma pediatra aqui de Belém, no Instagram, falando assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que vocês ainda querem pegar o bebê de vocês e colocar calça, é colete, é camisa, é meia e cobre? Eu falei, gente, nós vivemos em uma região que não é preciso tudo isso. E aí a criança se incomoda, fica desconfortável, né? Às vezes não consegue dormir muito bem. E aí não, mas os pais acham lindo fazer aquilo. Então é uma condição social que muitas vezes interfere. Carmen, você quer falar alguma coisa que você ligou seu microfone? Não, professor, desculpe, foi sem querer. Ah, não, não se preocupe. Tá bom, pensei que você queria falar alguma coisa. Então, acaba que aqui, gente, a gente precisa entender algumas coisas importantes. A gente falou um pouco da alimentação, a gente falou do fator social familiar, e aí a gente acaba também chegando ao plano do sono e repouso. Isso é uma coisa curiosa, porque a criança ao nascer, ela vai ter o seu padrão determinado pela fome, pela dor. Então ela vai acordar 3 horas, 4 horas da manhã, não está nem aí se é 4 horas da manhã. Ela quer o quê? Eu quero comer. Eu não quero saber se meu pai e minha mãe estão dormindo, eu quero comer, né? E eu quero comer 7 horas da manhã, eu quero comer 9 horas da noite. Não interessa, a criança determina isso muito bem. Perfeito. E professor, quando eu tiver uma mãe e um pai, quando eu tiver meus filhos, como é que eu vou adaptar o sono e repouso deles? Gente, primeira coisa importante, a criança vai adaptando a um pequeno longo prazo o seu sono e repouso, que vai ocorrer principalmente logo a partir da introdução alimentar. Ela já vai estar mais habituada a passar períodos da noite, mas dormindo de maneira mais contínua. O importante é você criar na criança a rotina. O que é a rotina? Ah, professor, hoje o meu filho, eu vou sair para jantar na casa dos amigos. E eu vou levar meu filho comigo. Não quero saber. Porque eu quero sair, eu vou levar meu filho, ele fica até 3 horas da manhã acordado lá e vai dormir 3 horas da manhã. No outro dia, eu estou cansado, sabe, professor? Eu quero que ele durma 9 horas da noite comigo. Gente, nem com a gente isso funciona. Você que está habituado a dormir todo dia 3 horas da manhã, no outro dia tu fala, não, hoje eu quero dormir 10 horas. Tu não vai conseguir. Entendeu? Então, quando você quer desenvolver o sono e repouso equilibrado na criança, quando você vai orientar isso para os pais e tudo mais, é entender o seguinte, gente, essa criança vai dormir que hora? Olha, eu quero dar um leite e quero botar essa criança para dormir 8 horas da noite. Pronto. É isso que você vai padronizar. Mas olha, professor, e se eu quiser sair à noite? Gente, ter filhos não é fácil, né? Então você vai ter várias possibilidades aí. Ou você vai se abdicar e falar, olha, por enquanto, o que a gente vê muitos pais falando, né? Por enquanto meu filho é muito pequeno, eu ainda não vou sair, eu vou ficar aqui ao lado. Ou tem gente que fala, não, a minha mãe vai ficar lá em casa, né? A minha irmã vai estar lá em casa, eu separei um leite e se ele chorar, elas vão acudir. Então, o importante é a gente saber que a gente não pode quebrar a rotina da criança. Porque isso vai ser importante para a fase escolar dela, né? Porque você, quando habitua essa criança a dormir 8 horas da noite e acordar 7 horas da manhã, quando ela for estudar, ela está habituada a acordar cedo. Diferente daquela criança que tu fica, ei, bora, acorda, levanta, bora, bora, bora. E que, infelizmente, isso é um retrato num reflexo que muitas vezes alguém tem. Essa semana, gente, eu atendi alguns casos que eu achei curioso comentar com vocês. E eu recebi um casal que, olha que coisa interessante, né? O pai e a mãe se conheceram há muito tempo, né? São namorados desde adolescentes, hoje já tem 31 anos. E acabou que eles
Não planejaram, mas ela engravidou e hoje o filho deles, desculpa, tem, se eu não me engano, 6 anos, 6 ou 7 anos. Tá bom. Quando essa criança nasceu, eles habitualmente botavam ele no berço, botavam para a cama e tudo mais. E com o tempo, né, esse menino falava: "Olha, eu posso dormir aqui?" "Pode." E habituaram a criança a dormir dentro do quarto dos pais, né? E aí, olha que coisa interessante. Ele sempre quer dormir abraçado com as pernas na mãe e o braço dele precisa segurar o braço do pai. Então, olha só essa situação. Então, a mãe sempre precisa dormir numa ponta, o pai sempre na outra ponta e a criança no meio. Tá bom. E aí o pai estava perguntando o que é que ele pode fazer, porque quando ele quer ter uma relação com a mulher dele, ele precisa sair da cama bem devagar com a esposa, eles vão para a sala para ter relação e depois voltar para o quarto. Então percebo como a dinâmica desse casal está toda alterada por causa do hábito criado na criança. Porque a criança, ela vai precisar sim dormir uma noite, né, com você, porque ela vai ter um sonho mais pesado, mais assustador, né? Ela vai estar doente, ela precisa ficar lá com você. Mas é importante você dizer para ela assim: "Olha, meu filho, filha, você tem o seu quarto, lá tem tudo que você precisa, tem seus bichinhos, tem sua cama. Você já é uma pessoa que consegue dormir, não consegue? Estimular ela a assumir essa responsabilidade." Gente, tem muita Pessoal, gente. Oi, pode falar. foi o seguinte, meus filhos, eu sempre acostumei assim. E Sim, depois do nascimento, eles dormiam comigo até os 8 dias. Depois dos 8 dias, eu acostumava eles dormirem só. Para que a gente não tivesse essa situação aí, como o senhor está falando, dos pais ter que sim. sair e o filho ter que querer dormir junto todo o tempo. Isso não. Eu acostumei eles dormirem só desde pequeno, para que quando eu também, não só nesses casos, mas assim, às vezes a gente precisa sair, fazer alguma coisa fora, para a criança não ficar chorando com outra pessoa. Sim. Por exemplo, é, a gente pensa da seguinte forma, né? Você tem ali uma possibilidade de deixar o seu filho ter um hábito saudável, né? Porque, gente, ele ficando muito dependente, por exemplo, do pai, da mãe, para dormir, para comer, isso não é uma coisa legal, né? Mesmo porque, por exemplo, olha, o que é que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho visto muito em Instagram de nutricionistas, acompanhamento de criança e de adolescente, que hoje em dia o pai e a mãe preparam o alimento da criança, põe a criança dentro da cadeirinha, pega aquele prato e coloca em cima da cadeirinha dele. E a criança pega, põe na boca, se suja. Tem gente que acha aquilo nojento, né? Fala, o que, que o pai não dá comida na boca do filho? Isso é uma nova técnica que tem surgido no mundo, inclusive cientificamente comprovada, para desenvolver a destreza manual, do tato, a alimentação sustentável para a criança se autodesenvolver, né? Então você vê que por aí às vezes o pai com a mãe não estão às vezes com aquela colherzinha. Eu não gosto. Por exemplo, eu vou preferir quando eu tiver filhos, dar ali na boca, depois quando for fazer a introdução alimentar, tá, beleza, põe um alimento ali, outro ali vai pegando, vai comendo. Mas tem gente que não, que quer estimular já a alimentação toda dessa forma. E quanto mais independência você permitir, melhor. Claro, não vamos pensar em liberdade e pensar que a criança vai fazer o que quiser, comer, dormir como quiser. Não. É a liberdade de autonomia dela falar: pai, esse é o horário que eu vou dormir, e vai dormir. Pai, esse é o horário do meu almoço, então vamos almoçar. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Acho que não, né? Não, professor.
Tá bom, vamos continuar então. Bom, falando ainda sobre higiene. A higiene, ela é indispensável à saúde física e mental da criança e influi na construção de sua personalidade, seu desenvolvimento e na qualidade da sua inserção social. Olhem só, gente, eu tenho 30 anos de idade e eu estudei a minha vida inteira, ou seja, do maternal ao convênio em uma única escola aqui em Belém. Tá bom. E aí, quando eu estava na alfabetização e na primeira série, teve um colega que estudou comigo que até hoje, olhem só, até hoje a minha mãe lembra desse meu colega. E aí a minha mãe falava assim: olha, o meu filho tinha um colega na escola que a mãe levava ele para a escola, não tinha coragem de pentear o cabelo do menino. Parece que o menino acordava, ela botava a roupa e levava para a escola, né? Aquilo chamava muita atenção da minha mãe, né? E querendo ou não, socialmente, dentro daquele quadro de colegas, isso também fica muito visível. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O meio infantil, adolescente, eu vou ser até forte com a minha palavra, mas a verdade é essa, é um ambiente cruel, né? Criança, às vezes, é muito julgadora, ela fala muitas vezes o que vem na cabeça, e aquela acaba julgando pela estrutura em que ela vê aquele indivíduo. Então, às vezes, a gente vê, sim, crianças que aparentemente são mal cuidadas, né? Que o pai, a mãe, às vezes não tem o cuidado de manter limpa, né? Isso ajuda a evitar infecção urinária, infecções de pele, né? E cria na criança o prazer, por exemplo, de tomar um banho, né? De se arrumar, porque tem gente que até hoje, gente, adulto, não gosta de tomar banho, né? Que hoje, adulto, não quer, não tem esse hábito de se manter higiênico, né? E aí a gente vai cair sobre uma coisa importante, que é o seguinte, e isso vai acontecer com vocês, né, dentro da dinâmica de trabalho. Professor, quando a mãe leva uma criança para a gente, né, e a gente percebe que aquela criança, ela tá suja, né, que ela não tá com uma higiene em dia, o que é que eu faço? Eu brigo com essa mãe, né? Eu pergunto se essa mãe é doida de não limpar essa criança direito. Gente, não é isso que vocês vão fazer. O que acontece é que hoje em dia, principalmente mães e pais de primeira viagem, ainda não estão na dinâmica correta do cuidado muitas vezes. E você, como educador, você vai orientar, por exemplo, o indivíduo a realizar a higiene correta. Vou dar um exemplo para vocês. Que eu li, por exemplo. Uma vez eu estava lendo e nessa minha leitura estava escrito que quando você tem a criança, seja do sexo masculino ou feminino, a utilização do lenço úmido, ele não seria 100% indicado e correto, né? Seria melhor você fazer a higiene com água, sabão completo. Uma outra coisa que você lê quando você pensa em higiene na criança ou adolescente é que ao fazer, né, a limpeza por exemplo, na menina, você sempre tem que ir na distância, né, da vagina para o ânus e nunca o contrário, para não levar bactéria para dentro da vagina. É igual, professor, mas isso aí a gente já sabe, né? Toda mulher sabe isso. Não, gente. Nem todo mundo sabe disso. E, infelizmente, a gente vê criancinha pequena, às vezes, com uma infecção, né? Às vezes está até com febre, porque o pai e a mãe não sabem limpar corretamente a criança. Mas, professor, isso daí é natural? Eu falei, gente,
né? O homem, muitas vezes, ele não sabe disso, né? O pai não sabe disso, né? Por exemplo, pode ter gente que às vezes aprende quando o enfermeiro explica. Olha, na menina, a limpeza é assim, tá? Que é para evitar a contaminação. Olha, pô, eu não sabia, né? Então, muitas vezes, os princípios de higiene precisam ser, sim, orientados para que os pais adotem um comportamento saudável, tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Ícaro, Não, tu sabia que era assim que a gente limpava a menina? sabia, professor. Pois é, então olha aí, tá vendo? A gente tem um homem que, graças a Deus, já sabia desse processo. Mas, gente, a gente vê muita coisa assim mesmo pesada, muita coisa mesmo assim que realmente é uma falta de conhecimento e não má vontade, tá? Outra coisa importante, as condições socioeconômicas e culturais. A situação socioeconômica da família, ela vai repercutir no desenvolvimento somático e intelectual da criança. Olha só, que interessante, né? Desenvolvimento intelectual e somático da criança. Ou seja, na sua perspectiva de ver o meio e de interpretar o meio. Questão socioeconômica e cultural, tá? Criança, quando nasce, ela já nasce sofrendo influência direta dos pais e dos familiares, né? Por exemplo, a criança judia, né, de tal religião, ela já passa pela circuncisão, né? A criança católica tem tanto tempo, ela vai para o batismo. Então, a criança, desde muito jovem, ela já está sendo exposta aos fatores culturais, né, que formam aquela família e aquele grupo social. E as condições socioeconômicas. Sim, professor, tem alguma coisa negativa nisso ou positiva? Gente, como todo outro elemento presente na nossa vida, quando você foca demais em uma característica, aquilo pode se tornar um problema. Então, quando alguns pais tentam transportar para os filhos questões culturais muito fortes, isso pode tornar-se um problema lá na frente, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, de um outro exemplo, né, que eu vivenciei, que o pai, né, teve um filho homem, e o pai era aquele homem que queria ensinar o filho a ser, entre aspas, macho, né? E falava para o filho, quando ele via um homem com outro homem na rua, falava, olha, isso aí é errado, né? Isso daí não presta. Isso daí são pessoas que estão fazendo coisa errada, né? E a criança, olha que coisa interessante. A criança, quando começou a conviver, a ver homens que na concepção dele eram pessoas, né, por exemplo, homossexuais, ela começou a ter medo dessas pessoas, né? E ela tinha um medo em que ela chorava ao conviver com essas pessoas. E eu te pergunto, vocês conseguem ver o que esse pai fez com essa criança? O como vai ser trabalhoso a gente trabalhar essa concepção e mostrar para essa criança, não, olha, não é preciso ter medo. Olha, isso aqui é um processo natural e tudo mais, e não sei o quê. Porque, infelizmente, o ser humano, gente, ele ainda é muito julgador na hora de explicar, né? Não, aquilo é pecado. Olha, se tu tiver relação sexual antes do casamento, tu vai para o inferno. Gente, né? A gente é formado por cultura, claro, mas a gente também vai ter que nivelar isso até para nossa vivência e não só para a educação da criança, entendeu? E principalmente ensinar os valores corretos.
lembrem-se o seguinte: quando nós falamos de condição socioeconômica, ser pobre não significa dizer que você vai criar de maneira errada um filho, né? Ser rico não significa dizer que essa criança ela vai ter tudo o que é necessário. Isso, infelizmente, é uma concepção errada exigida pela nossa sociedade. Eu vou usar um exemplo extremamente triste, e vocês devem ter visto na televisão ontem, que a polícia indiciou a deputada federal Flor de Lis, né, pelo assassinato do marido. Não sei se isso foi verdade, mas parece que uma conhecida dela, próxima, tinha comentado que a Flor de Lis falou algo mais ou menos assim como eu vou falar para vocês. Que ela não poderia se divorciar do marido porque Deus não ia ver isso como uma coisa correta. E ela era pastora e tinha que manter aquela imagem perante a igreja. Então ela preferiu matar o marido do que pedir o divórcio. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pensaram para refletir como a cultura, né, como as características sociais, elas estão estrangulando as pessoas? Elas estão tirando a visão das pessoas? Diga, Carmen. Matar, para mim, foi pior do que ela ter se divorciado, porque ela perdeu a liberdade. Pois é. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: cultura, quando eu digo cultura, pessoal, nós não estamos apenas falando de alguém que é católico, evangélico, da Umbanda. Não, cultura é tudo que determina o seu comportamento, que pode estar associado à religião ou não, né? Então, muitas vezes, a gente até teve esse comentário, a Carmen, inclusive, deu um exemplo desse fator econômico. Pais que têm muito dinheiro, que querem mostrar para os filhos que isso está acima de tudo, né? Que acreditam que você vai conseguir tudo. Olha, vai lá, estuda, vai ter dinheiro. Isso aqui é dinheiro. O dinheiro é muito bom. Claro, todo mundo gosta de ter um dinheiro, poder viajar, trocar de celular. Mas, gente, quando nós somos adultos e nós passamos por algumas situações na vida, nós realmente vamos percebendo que o dinheiro, ele não é nada, né? Ele não é nada. Porque quando você está no leito do hospital e você quer seus filhos do seu lado e eles não estão lá, não adianta você ser milionário, né? Ao contrário, eles vão estar querendo que tu morra mesmo para pegarem teu dinheiro. E o dinheiro não vai comprar isso, né? Mas, infelizmente, ainda é algo que repercute muito no âmbito cultural, tá bom? Gente, alguma pergunta até aí? Não? Eu vou... Sem problema, professor. Tá? Eu vou só pausar um pouco aqui, eu vou pegar um copo de água para mim, já volto, tá? Só um minutinho. Pronto, gente, voltei. Vamos continuar aqui com o nosso slide. Olhem só. E aí a gente acabou concluindo um pouco sobre essa característica, né, socioeconômica e cultural, comentando um pouco sobre aspectos que envolvem, né, a religião, a própria condição socioeconômica. E a próxima necessidade que nós vamos falar são as condições físico-afetivas. O que é essa condição físico-afetiva? O equilíbrio físico-afetivo da criança repercute diretamente sobre seu apetite. A situação de carência afetiva acarreta em angústia e tristeza, tá? Quando a gente fala em apetite, nós não estamos falando apenas de fome, né? A gente está falando na busca dos prazeres da vida. E isso é interessante porque muita gente pensa, e a gente até fala muito isso por aí, né? Que ter filho
não é apenas jogar no mundo, né? Você precisa ser... Gente, só um minuto aqui, só pegar... Tem uma pessoa aqui na porta, só um minuto. Perdão. E aí, gente, olhem só. O que é que acontece? Quando a gente pensa nessa característica físico-afetiva, nesse equilíbrio, né, que a criança ela precisa ter, é o seguinte. Como eu falei para vocês, esse desenvolvimento da personalidade, né, dos 0 aos 3 anos de idade, que eu disse para vocês que pode desenvolver uma personalidade astênica e esquizoide, ela, na minha concepção, não é o problema mais importante que a gente pode relacionar dentro dessa situação de ausência do pai e da mãe. Uma coisa que é interessante a gente dizer aqui é o seguinte: quando você tem na família uma criança que ela é criada apenas pela mãe e o pai ele é extremamente ausente, isto não significa que a criança vai ter problema no desenvolvimento, ou que ela é uma criança fragilizada por não ter tido a figura paterna. Infelizmente, seria interessante ter a figura paterna. Mas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que viveram só com a mãe e que são pessoas que não têm problemas físico-afetivos. E, em compensação, você tem, às vezes, uma criança que convive com a mãe e com o pai e que é a mesma coisa do que se não tivesse. Porque ele acaba se tornando uma peça lateral no ambiente familiar. Não convive com os pais. Então, se vocês fossem ler um livro, por exemplo, sobre psicologia infantil, sobre o desenvolvimento psicológico da criança ao nascer, vocês vão perceber que é muito importante os pais criarem a famosa dinâmica de família. O que é, professor, essa dinâmica de família? Eu vou dar um exemplo muito famoso. O almoço, por exemplo, né? Lá no livro ele fala muito sobre você sentar com o seu filho, a sua esposa, a sua filha, no momento do almoço, como um momento fraternal. Ah, professor, mas não tenho mesa na minha casa. Não estamos falando de mesa. Estamos falando de desenvolver aquela atividade conjuntamente. Porque hoje em dia, o pai pega o almoço, vai para o quarto, o filho pega, vai para o quarto. Ah, professor, mas é tipo assim, olha, hoje eu trabalho, né? E aí o horário que eu chego em casa, meu pai não está mais. Tá, agora é uma coisa. Mas aquela fase de infância, nem que você possa manter isso ao fim de semana ou ao máximo possível, isso é muito importante. Porque quanto maior for a condição físico-afetiva, mais confiança aquela criança tem em você. E mais respeito ela cria pela relação familiar. E eu digo para vocês que talvez hoje na nossa sociedade, o que mais falte é isso. O respeito pela condição familiar. Tá bom? Vou passar aqui o slide. Bom, e os fatores intrínsecos agora? São aqueles fatores relacionados com a característica interna do indivíduo, né? De cada um de nós. Primeiro, fatores genéticos, né? Até os 3 anos de idade,
A ação do meio é preponderante, né? Ou seja, o meio que ele vive é determinante. Mas, depois dessa idade, os fatores genéticos influenciam progressivamente e com crescente nitidez. Isto aparece principalmente em alguns dos âmbitos que nós vamos falar aqui. Então, o que é que a gente conseguiu perceber nesse texto? Até os 3 anos de idade, o meio interfere positiva ou negativamente. A partir dos 3 anos de idade, é que quando algumas crianças têm problemas genéticos, elas começam a apresentar manifestação. Não que elas não tenham nascido antes, mas é que a partir dos 3 anos, elas manifestam com uma maior facilidade. E aí, olhem só, o que é que leva uma criança a uma alteração genética, principalmente? Bom, doenças, né? Então, por exemplo, a mãe, quando tem rubéola, quando ela tem citomegalovírus, entre outras, isso pode causar uma alteração genética na criança. A própria condição cromossômica da mãe e do pai, que às vezes possuem um alelo recessivo, que se junta com o alelo recessivo da mãe e acabam dando essa característica à criança, né? Mas olha que coisa interessante. Aqui tem, isto aparece principalmente nos seguintes fatores. Primeiro fator é o fator familiar. Pode falsear o diagnóstico. O que é esse fator familiar, né, que pode falsear o diagnóstico? É aquela situação, gente, que, por exemplo, a criança, ela fez 3 anos de idade e ela não brinca com ninguém, né? Ela é séria, ela não fala. E aí sempre tem alguém que fala, não, mas o pai era assim quando era pequeno. E aí as pessoas acabam adicionando cada vez mais tempo àquela criança, porque acham natural ela ser daquela forma, porque, entre aspas, o pai era daquele jeito, mas infelizmente não era essa situação. Então, eu tenho um exemplo que a minha mãe vivenciou. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas a minha mãe tem uma conhecida que ela teve uma filha, e a filha dela tem, se eu não me engano, uns 13 anos hoje em dia, 14 anos, um negócio assim. E aí, quando ela fez o exame, o teste do pezinho, deu uma alteração. Até hoje nós não sabemos qual foi a alteração que deu, foi a mãe dela que falou. A mãe não acreditou naquele resultado. E ela voltou onde ela tinha feito o teste do pezinho e realizou outro teste do pezinho. Sabe o que aconteceu, gente? Deu alteração novamente. E a mãe da menina não acreditou. Ela levou a criança para fazer em outro lugar o terceiro teste do pezinho. E quando ela fez o terceiro teste do pezinho, não deu nada no terceiro teste. Qual foi que ela acreditou? No último. Então hoje, gente, essa filha dela, visualmente você vê que ela tem um problema, né? Que ela tem alguma alteração, mas a mãe até hoje quer dizer que não. E eu não sei o porquê de algo ser tão nítido e a mãe e o pai, né, não querem ver isso. Eu entendo que todo mundo quer ter um filho saudável, mas também é preciso ser crítico, muitas vezes, e entender que quanto mais cedo você começa o tratamento daquela criança, melhores são as chances de evolução. Outro fator intrínseco importante para se avaliar, o fator de maturação óssea, né? Começa durante o 2º mês de vida fetal, quando os sais de cálcio são depositados
na substância intracelular para formar a cartilagem em primeiro lugar, e em seguida o verdadeiro osso. Varia em função do sexo. A idade óssea do rapaz se realiza mais tarde que na menina. Então, olha que coisa interessante. Às vezes, quando você está grávida, a mulher está grávida, ela vai fazer uma ultrassonografia. A ultrassom costuma dar idade gestacional se baseando principalmente na dimensão do período cefálico, perímetro cefálico, do tamanho do fêmur, de alguns ossos do corpo. E quando a gente percebe que aquele crescimento ósseo ele não está acompanhando a idade gestacional, a gente precisa ter atenção, porque provavelmente existe alguma coisa ali que pode estar interferindo negativamente. Na maioria das vezes, isso pode estar associado à hipófise, né? Principalmente pela produção do hormônio somatotrófico, tá? Mas isso, gente, é só para vocês terem como exemplo como os fatores intrínsecos também interferem, tá bom? Olhem só, as atividades dos hormônios desempenham um papel importante no crescimento da estatura e no amadurecimento dos ossos. O hormônio do crescimento, ou hormônio somatotrópico, que foi o que eu falei para vocês, é a proteína secretada pela hipófise anterior durante o sono profundo. As dosagens no sono mostraram que a taxa do hormônio do crescimento varia em função da alimentação e da idade da criança. Na verdade, o hormônio somatotrófico ele tem 3 pilares importantes: a alimentação, a idade, né, da criança e o sono em repouso. Então, quando a mãe chega com você e fala: olha, doutor, doutora, meu filho está com tanto tempo, tantos anos, ele não cresce nada. Não está crescendo. Ele tem um irmão que cresce normal, ele não está crescendo. Nós não podemos tomar aqui um perfil, por exemplo, de um perfil médico, né? De realizar algum procedimento, fazer uma punção, por exemplo, da hipófise, coisas do tipo. O que nós precisamos fazer como enfermagem é avaliar esses 3 fatores importantes. Bom, como é que anda a alimentação dele? E o sono e repouso? Ele tem dormido no horário certo, umas 8 horas da noite? Tem mantido o sono e repouso adequadamente? Olha, doutor, sim, olha, não, né? Uma coisa que eu vejo muito por aí é que a criança, quando... Antigamente, na minha época, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando a gente tinha problema para comer, que a gente estava um pouco chato para comer, a mãe dava uma colher de biotônico Fontoura. Eu tomei biotônico Fontoura, né? E aquilo abriu o apetite, né? A criança comia demais. Então, por exemplo, o biotônico Fontoura, ele foi por muito tempo um elixir utilizado para tentar regular, né, a alimentação de muitas crianças, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, Além gente, professor, pode falar, além do Carmen. biotônico, tinha aquele outro, como era o nome? Emulsão de Scott, óleo de Isso, fígado de bacalhau. jeito aqui. Então, gente, olhem só. Antes da gente finalizar essa discussão, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Se vocês forem perceber, dentro da clínica, quando eu digo clínica, eu estou falando sinais e sintomas como febre, né, eritema, edema, que são coisas bem científicas. Nós estamos fazendo uma abordagem muito bem fundamentada dos elementos subjetivos, né?
da criação, né, da formação psicológica. E cada vez mais a gente percebe como isso interfere de uma maneira tão grandiosa que a gente acaba pensando que isso é muito mais importante do que você dar uma medicação ou outra coisa qualquer para a criança, tá bom? Então, essa nossa aula, ela era uma aula curta mesmo, que já é para a gente adiantar o nosso tempo que nós temos na outra sexta-feira. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para tirar agora, se alguém quer fazer algum comentário, ou, no caso não, eu vou encerrar e colocar a aula na plataforma. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Coloque Então no tá. grupo de slide, professor. Tá, pode deixar. Eu vou pegar esse slide agora, vou salvar e aí eu já mando no grupo para vocês também, tá bom? Então, gente, Ok. obrigado pela disponibilidade, tá? Tenham um bom almoço, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem falar no grupo. Eu acredito que a gente sempre tem aulas que a gente consegue esmiuçar muito bem algumas coisas. E mais uma vez, obrigado, tá bom? Então, fiquem com Deus e um grande abraço. Igualmente. Tá bom. Tchau, tchau.